Sabe aquela ideia que soa meio radical? E se o pior momento da vida de alguém fosse, na verdade, a maior oportunidade dessa pessoa? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. O tema é perseguidos, mas não abandonados. E a gente vai mergulhar em como a dificuldade pode, de repente, virar nossa maior fonte de força. Olha só essa frase: alegrem-se sempre. E como se não bastasse, o autor, o apóstolo Paulo, insiste: outra vez digo, alegrem-se. Parece um conselho simples, né? Mas o detalhe que muda tudo é que ele não escreveu isso de um resort, com tudo tranquilo. Ele escreveu isso no meio de uma dificuldade imensa. E é isso que transforma essa frase num paradoxo fascinante. E aí vem a pergunta que, em algum momento, todo mundo se faz. Como é que se encontra alegria quando parece que tudo está desmoronando? Parece impossível, não é mesmo? Para a gente começar a desembolar esse nó, vamos dar uma olhada na história de alguém que viveu essa contradição na própria pele, e numa época bem mais recente. A história é sobre um pastor adventista. Imagina a situação. Ele é acusado de algo que não fez e, de uma hora para outra, se vê atrás das grades, onde ficou por quase 2 anos. Dá para imaginar a confusão, o sofrimento, mas o que ele fez lá dentro é que muda completamente o rumo das coisas. Ao invés de enxergar só as grades, ele enxergou uma chance. Ele teve a sacada de que a prisão era, na verdade, o seu novo campo de missão. Então ele começou a fazer o que sabia, conversar com os outros presos, compartilhar sua fé. Depois, deu um jeito de conseguir literatura e começou a distribuir. E a coisa foi crescendo, a ponto dele realizar batismos ali mesmo, dentro da cadeia. E o resultado? O resultado foi ver vidas sendo transformadas bem na frente dele. E essa mudança de perspectiva gerou o quê? Nas palavras dele mesmo: tive alegria ao ver vidas transformadas. Presta atenção nisso. A alegria não era uma fuga da realidade. A alegria vinha diretamente do propósito que ele encontrou dentro da prisão. Era uma consequência do que ele estava fazendo lá. E essa ideia de transformar sofrimento em propósito não é nada nova, viu? Na verdade, ela nos conecta de volta com o homem que começou essa nossa conversa, o apóstolo Paulo. Aquele mesmo que escreveu pra gente se alegrar, mesmo quando o cenário não é nada bom. Agora vamos viajar no tempo, lá para a cidade de Filipos. Tenta visualizar a cena. Paulo e seu amigo Silas são arrastados para a praça, acusados injustamente. Logo depois, são açoitados na frente de todo mundo. E não para por aí. Machucados, sangrando, eles são jogados na cela mais escura e funda da prisão, com os pés presos num tronco de madeira. Era literalmente o fundo do poço. E aí, qual a reação que a gente esperaria depois de tanta tortura e humilhação? Revolta? Desespero? Pois é, mas não foi isso que aconteceu. Lá pela meia-noite, no auge da escuridão, eles começaram a orar e cantar hinos de louvor. O som era tão inesperado que todos os outros prisioneiros ficaram em silêncio, só escutando. O que esse gesto nos ensina? Primeiro, que a alegria pode ser uma escolha, uma decisão e não só um sentimento que aparece do nada. Segundo, que a forma como a gente lida com o sofrimento pode virar uma mensagem poderosa para quem está ao nosso redor. E terceiro, que não existe situação tão ruim que não possa ser transformada por uma mudança de perspectiva. Ok, mas a pergunta que fica é: de onde vem essa força toda? Que tipo de certeza eles tinham para conseguir reagir de uma forma tão fora do comum? O que sustentava essa atitude? A resposta, na verdade, é bem direta. Paulo tinha uma convicção profunda de que nada daquilo era por acaso. Cada prisão, cada chicotada, cada problema, ele não via como um fim, mas como parte de um plano muito, muito maior. Isso não era só uma ideia bonita, não. A gente vê na prática. A prisão não conseguiu calar o Paulo. Pelo contrário, deu a ele uma nova plataforma. Foi de dentro de uma cela que ele escreveu cartas que simplesmente mudaram o mundo, como as que ele mandou para as cidades de Filipos e Colossos. O pior momento dele virou a fonte do trabalho mais importante. Então, o que seria esse tal de propósito maior? É basicamente a gente acreditar que a dificuldade não é o ponto final da história. É ter a convicção de que aquela situação ruim pode ser, na verdade, o transporte para uma missão ainda mais importante. Não é ignorar a dor, de jeito nenhum. É dar um novo significado para ela. Então, resumindo, o que a gente tira dessa história toda? Primeiro, a nossa perspectiva tem o poder de transformar uma prisão numa plataforma. Segundo, a alegria pode ser um ato de propósito, uma escolha consciente. E a lição talvez mais forte de todas: o sofrimento não precisa ter a palavra final. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente levar e refletir. Uma pergunta que, quem sabe, pode mudar tudo. E se a maior provação que alguém enfrenta for, na verdade, a sua maior oportunidade?